existe intervenção militar na Constituição brasileira. E nós separamos aqui, professor, um trecho do voto do ministro Flávio Dino, tratando justamente de que essa mensagem seja levada nas escolas e nos quartéis. Vamos botar aí e o Ari lê para nós aí o que falou Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Nájila. Que haja a difusão para todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. A notificação visa expungir desinformações que alcançaram alguns membros das Forças Armadas, com efeitos práticos escassos, mas merecedores de máxima atenção pelo elevado potencial deletério à pátria. Pois não, professor Vila? É justamente isso. Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi necessária, não era nem preciso em certa época, mas nesse momento sombrio que vivemos, foi mais que necessário para esclarecer no que consiste especialmente o artigo 142. E o comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi correto, ou seja, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 102, que em latim eles chamam caput, em português chamamos de cabeça do artigo, em que diz quem é o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, portanto, ele é o último a falar. A questão foi recolocada por causa do governo Bolsonaro. Até 2018, ninguém falava em intervenção militar, ninguém falava em militares legalistas ou militares golpistas. Se nós pegarmos o governo Fernando Collor, Itamar Franco, os dois governos Fernando Henrique, os dois governos Lula e Dilma 1,5, e mesmo em uma parcela do governo Temer, essa questão de militares legalistas e não legalistas, que era uma expressão lá do período 1945-1964, era muito usado, isso tinha desaparecido, parecia que estava lá, era uma página virada na nossa história, mas não. O Bolsonaro, desde quando assumiu o governo, a 1º de janeiro de 2019, ele já apostou no golpe de Estado e deixou isso claro em várias ações do governo, em 2019, em 2020, chegando a 2021, a 7 de setembro, aqui na Avenida Paulista, quando ele disse que não cumpriria a determinação judicial, olha o absurdo, do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, o que é crime de responsabilidade, é caso de impeachment, ninguém nada fez, deixaram passar, e sempre insinuando a questão do golpe militar. E em 2022, com o que sabemos até agora, isso ficou claríssimo, basta ver uns incidentes de 12 de dezembro, 24 de dezembro de 22 e o 8 de janeiro de 23. Minuta do golpe, depoimentos, hoje é robusto, que logo será um processo, hoje é um inquérito, que vai ser recebido pelo Supremo, do golpe de Estado. Portanto, foi necessário esclarecer, já certamente eu creio que vai ser, presumo eu, bom senso diz isso, 11-0, 11 ministros que concordam, com algumas diferenças no vocabulário, nas relações históricas, mas eu acho muito... não é plausível imaginar que o ministro do Supremo Tribunal Federal dê guarida a uma tese do intervencionismo militar, que é uma tese golpista. Seria o absurdo dos absurdos. Eu espero que o bom senso jurídico vigore nessa questão também, e que o Supremo, por 11-0, apresente para a sociedade brasileira, olha, não há intervencionismo militar. Nós temos 3 poderes que estão aqui na Constituição, são 3 poderes. Quem fala por último sempre é o Supremo Tribunal Federal, e que nas escolas militares, mas não só. Eu acho que nas escolas militares tem que discutir a questão do intervencionismo, explicar que isso não existe. Mas o mais importante, Madame, me parece fundamental, é que a Constituição fosse ensinada de uma forma acessível, claro, na sala de aula, ao menos no ensino médio, né, que é o antigo colegial, o antigo 2º grau, de uma forma, ou como disciplina, ou em conteúdos programáticos em diversas disciplinas da área das ciências humanas, ensinasse a Constituição, os direitos do cidadão e da cidadã, quais são os seus deveres. Isso é fundamental, é isso que alicerça a Constituição nos corações e mentes das brasileiras e dos brasileiros. As pessoas precisam conhecê-la, aí você não vai ter fake news,
teorias conspirativas, golpistas, não. Eles vão entender quão importante, e essa Constituição, no mundo jurídico internacional, em direito constitucional, ela é um exemplo para o mundo, assim como a Constituição mexicana de 1917, a Constituição alemã de Weimar de 1919 e a Constituição brasileira de 1988. Portanto, é um momento importante, uma decisão fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eu quero ver o final, espero, torço que seja 11-0. Vamos lá com Ari. Amadeu, eu gostei da fala do ministro Flávio Dino e eu acho que a gente já explanou isso aqui ontem, mas eu repito. A fala do ministro Múcio, que na verdade ele não é o interlocutor entre os civis e os militares, ele é a voz dos militares, né? Ele é um ministro que pode ser considerado que quando ele fala, os militares estão falando. Eu acho que foi a predominância desse entendimento que evitou o golpe do 8 de janeiro. Porque a cúpula do Exército pensa assim. Agora, infelizmente, não há uma homogeneidade de pensamento. Esse pensamento que o professor Marco Antônio Vela falou, que é o correto, que é o constitucional, ele, para a sorte da democracia brasileira, predomina na cúpula, no comando. Mas, infelizmente, ainda há membros das Forças Armadas que não pensam assim, que pensam o Exército, as Forças Armadas, para não falar só do Exército, como um quarto poder. Durante muito tempo se disse que a imprensa era o quarto poder, mas aqui no Brasil dá a impressão, às vezes, que nós temos Judiciário, Legislativo, Executivo e Forças Armadas. O professor já bem explicou ontem e hoje. Não, eles estão inseridos e subordinados ao Poder Civil do Executivo. Mas não é esse o entendimento de muitos militares de parte da caserna. Por isso que o ministro Flávio Dino tem razão. Precisamos estar atentos e fortes. Apoliana. Eu acho que é uma feliz coincidência que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal tenha acontecido justamente enquanto a gente está discutindo, lembrando e aproveitando para condenar também os 60 anos do golpe militar de 1964. Né? Eu acho que é um casamento para a gente fazer esse debate de forma mais aprofundada. Até porque o Ari falou, olha, muita gente entende os militares como quarto poder. Eu acho que quando o presidente da República reforça com a sua equipe e reforça com o governo federal que estão proibidos atos para repudiar o golpe militar de 64, eu acho que ele passa essa impressão de que sim, as Forças Armadas têm um poder além daquela atribuição militar que lhe é conferida. Então, passa a ter um poder político também, mesmo que não dentro da Constituição, mas na interpretação da sociedade. Porque o cidadão que está vendo aquela postura do presidente entende, olha, o presidente